Era uma noite de novembro, fria do jeito que só o interior da Bahia sabe ser fria, quando o delegado Renato Cavalcante entrou na sala pequena, puxou a cadeira com força, sentou na frente de Divaldo Franco e disse, com a voz de quem não está acostumado a pedir, mas estava pedindo mesmo assim: "Me diz o nome da pessoa que estava dentro daquele carro. Me diz o nome, e eu fecho esse caso hoje." Divaldo olhou para ele com aquela calma que desconcerta, a calma de quem já passou por tempestades maiores, e respondeu em voz baixa: "Eu não sei o nome, Dr. Renato, mas ela sim, ela sabe, e ela quer que o senhor saiba também." O delegado ficou parado por um momento, olhando para aquele homem magro, de cabelos brancos, com um sorriso nos lábios que não era de deboche, era de paz. E não soube o que dizer, porque em 23 anos de carreira nunca tinha se deparado com uma resposta assim, nem com o que veio depois. Mas antes de eu te contar o que aconteceu naquela sala, eu preciso que você fique comigo até o final dessa história, porque o que veio depois do acidente, o que aconteceu nos dias seguintes, o que foi dito naquele encontro entre um delegado cético e um médium famoso, tudo isso vai te deixar sem chão. Não porque eu estou exagerando, mas porque as provas estavam lá, documentadas, verificáveis. E até hoje, quem estava presente naquela investigação não consegue dar uma explicação que feche todos os buracos. Para você entender o tamanho dessa história, eu preciso te levar de volta. Preciso te levar para o começo, para o acidente, para a família destruída e para o momento em que o nome de Divaldo Franco entrou numa investigação policial pela primeira vez na vida. Não como suspeito, mas como a última esperança de uma mãe que não conseguia aceitar que a filha tinha sumido do mundo sem deixar nenhuma mensagem. Estamos em novembro de 1987. O Brasil vivia aquele período estranho da redemocratização, quando as pessoas ainda estavam aprendendo a confiar nas instituições, quando os jornais de interior ainda tinham repórteres que saíam às 3 da madrugada para cobrir acidentes em estradas vicinais. E foi numa dessas estradas vicinais, a BR que cortava o sertão baiano entre 2 municípios pequenos, cujos nomes a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar, que o acidente aconteceu. Era uma quinta-feira. Noite fechada, sem lua, o tipo de escuridão que engole os faróis. Um caminhão carregado de cana perdeu o freio numa descida e invadiu a contramão. Bateu de frente com 2 carros que vinham no sentido oposto. O primeiro carro tinha um casal de idosos. Os 2 sobreviveram, feridos, mas sobreviveram. O segundo carro tinha uma mulher sozinha, 28 anos. Morreu na hora. O problema é que esse segundo carro não estava registrado no nome dela. Estava registrado no nome de outra pessoa. E a mulher não tinha documentos, nem bolsa, nem nenhuma identificação. A polícia chegou, fotografou a cena, chamou o IML e durante dias aquele corpo ficou parado numa geladeira do Instituto Médico Legal de uma cidade pequena, sem nome, sem família, sem ninguém que chegasse para reconhecer. Enquanto isso, a 200 quilômetros dali, em Salvador, uma mulher chamada Dona Zélia Bonfim Carvalho estava enlouquecendo de dentro para fora. A filha dela, Maristela, tinha saído de casa numa quinta-feira à tarde, dizendo que ia visitar uma amiga em Feira de Santana. Ia voltar no fim de semana. E não voltou. Dona Zélia esperou o sábado inteiro. Esperou o domingo. Na segunda-feira foi até a polícia e fez um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A polícia recebeu com aquela frieza burocrática que a maioria dos brasileiros conhece, aquela frieza que diz sem dizer: "Adulto que some é adulto que quis sumir. Esperem mais uns dias, dona. Às vezes a pessoa aparece." Dona Zélia esperou. Mais uma semana passou. Nada. Ela voltou à delegacia, insistiu, chorou. Um investigador, por pura obrigação, começou a checar hospitais e IMLs da região. E foi assim que, 12 dias depois do acidente, o corpo da mulher não identificada chegou à atenção de quem investigava o desaparecimento de Maristela Bonfim Carvalho. Mas não havia prova definitiva. O corpo estava em estado avançado de decomposição. A família precisava ir até lá para reconhecer, e o que restava do rosto não era o suficiente para que qualquer mãe pudesse dizer com certeza: "É ela." Era preciso outros elementos.
e esses elementos demoraram a chegar. O delegado responsável pelo caso era justamente o Renato Cavalcante, um homem de 51 anos, cabelo grisalho cortado curto, bigode fino, olhos pequenos que pareciam estar sempre calculando alguma coisa. Ele tinha nascido no interior, filho de um professor de escola pública, cresceu sem muita coisa, mas com muita disciplina, estudou direito em Salvador, passou no concurso da Polícia Civil e passou os 23 anos seguintes resolvendo casos que, na maioria das vezes, tinham explicação simples. Renato não era um homem de fé. Não era ateu declarado, mas era o tipo de pessoa que não conseguia sentar numa missa sem ficar pensando em outras coisas. Não acreditava em espiritismo. Achava aquilo folclore de povo sem estudo. E tinha uma frase que repetia para os colegas da delegacia toda vez que o assunto vinha à tona. O que não tem prova, não existe. Simples assim. Foi esse homem que recebeu, numa tarde de novembro, uma ligação inesperada. Do outro lado da linha estava um padre. Padre Arlindo, capelão de um hospital em Salvador, que conhecia Dona Zélia porque ela frequentava a paróquia dele. O padre ligou para dizer que a família estava desesperada, que a mulher estava adoecendo de tanto chorar e que tinha uma pessoa que queria conversar com o delegado sobre o caso. Uma pessoa que talvez pudesse ajudar de uma forma que a polícia ainda não tinha tentado. Renato perguntou quem era essa pessoa. O padre respondeu: é Divaldo Franco. Houve um silêncio do outro lado da linha. E depois Renato disse com a voz controlada, mas tensa: padre, com todo o respeito ao senhor, eu não trabalho com charlatão. O padre ouviu sem se ofender. Esperou o silêncio passar. E então disse: doutor Renato, eu também já pensei assim. Mas tem coisas que eu vi com esses olhos que não cabem em nenhuma lógica que eu aprendi no seminário. Não estou pedindo que o senhor acredite em nada. Estou pedindo que o senhor ouça. Porque essa família está destruída, o senhor está sem pista nenhuma, e o pior que pode acontecer é uma conversa. Renato desligou o telefone. Ficou parado olhando para a parede da delegacia. Olhou para as fotos do acidente espalhadas na mesa, para o nome escrito no boletim de ocorrência. Maristela Bonfim Carvalho, 28 anos, cabelos escuros, olhos castanhos, sorriso, segundo a mãe, que iluminava o ambiente. No dia seguinte, ele ligou de volta para o padre e disse: tá bom, mas eu quero ele aqui, na delegacia, com a família presente e sem jogo de cena. Agora, antes de te contar o que aconteceu naquele encontro, eu preciso te falar sobre quem é Divaldo Franco, porque sem entender esse homem, você não vai entender o peso do que aconteceu depois. Divaldo Pereira Franco nasceu em Feira de Santana, na Bahia, em 5 de maio de 1927. Filho de família humilde, cresceu num ambiente em que a vida não era fácil para ninguém. Desde muito cedo, começou a sentir coisas que não conseguia explicar. Via pessoas que outras pessoas não viam. Ouvia vozes que outros não ouviam. Não por loucura, mas por uma sensibilidade que foi se revelando ao longo dos anos, como uma capacidade mediúnica rara. Quando jovem, começou a frequentar centros espíritas em Salvador, e foi lá que sua mediunidade foi identificada, trabalhada e orientada. Com o tempo, Divaldo se tornou um dos médiuns mais conhecidos do Brasil e, mais tarde, do mundo. Mas o que poucos sabem é que antes da fama, antes das conferências em outros países, antes dos livros psicografados, antes dos auditórios lotados, Divaldo passou anos em silêncio absoluto. Anos de trabalho sem holofote, de atendimento a famílias pobres, de viagens em ônibus quebrados para o interior da Bahia, levando consolo a gente que não tinha mais nenhum consolo para pegar. Divaldo nunca cobrou nada por seu trabalho mediúnico. Nunca. Em toda a vida dele, jamais aceitou um centavo por uma psicografia, por uma consulta, por uma sessão. E isso, para quem estuda a vida dele de perto, é talvez a coisa mais impressionante, porque ao longo de décadas ele poderia ter ficado riquíssimo. As filas para falar com ele eram imensas. As famílias que o procuravam vinham de todos os cantos do país, e muitas delas traziam dinheiro na mão, prontas para pagar o que fosse. E Divaldo dizia não. Sempre dizia não.
Em 1987, Divaldo tinha 60 anos. Já era reconhecido internacionalmente. Já tinha psicografado dezenas de livros. Já tinha dado palestras em Portugal, na França, nos Estados Unidos, no Japão. Mas em Salvador, no bairro da Federação onde morava e onde ficava a instituição que ajudou a fundar, o Lar Fabiano de Cristo, ele continuava sendo o mesmo homem de sempre. Acordava cedo, trabalhava, recebia as pessoas, atendia, orava e no final do dia voltava para o quarto simples onde dormia, sem luxo, sem ostentação, sem nada que não fosse necessário. Foi esse homem que Dona Zélia procurou, não por iniciativa própria, mas porque uma vizinha, que já tinha recebido uma carta psicografada por Divaldo de um filho falecido, disse para ela: "Vai lá, Zélia. Antes de desistir, vai lá." E foi esse homem que o delegado Renato Cavalcanti recebeu na delegacia numa tarde de quarta-feira, com aquela desconfiança mal disfarçada de quem está fazendo um favor que não queria fazer. A delegacia era um prédio térreo, caiação descascando nas paredes, cheiro de papel molhado e café velho. A sala onde aconteceu o encontro tinha uma mesa retangular, 4 cadeiras, uma janela com veneziana quebrada que deixava entrar uma tira fina de sol. Sentados de um lado estavam Dona Zélia, acompanhada da irmã mais nova, e o padre Arlindo. Do outro lado, o delegado Renato e um investigador jovem chamado Márcio, que foi apresentado como o responsável pelas diligências do caso. Divaldo chegou com 15 minutos de atraso, de camisa branca, calça escura, sapato simples. Pediu desculpas pelo atraso com aquele jeito afável que era a marca registrada dele. Sentou, juntou as mãos na mesa e olhou para o delegado com aqueles olhos atentos, cheios de calma. Renato olhou de volta e disse, direto ao ponto: "Eu não acredito no que o senhor faz, mas essa família está sofrendo e eu estou sem pista. Então eu vou ouvir o que o senhor tem a dizer. Mas eu preciso deixar claro que qualquer informação que o senhor fornecer vai ser verificada. E se eu descobrir que o senhor está inventando coisa para impressionar essa mulher, eu mesmo vou fazer o processo contra o senhor." Divaldo ouviu tudo isso sem tirar o sorriso do rosto. E quando o delegado terminou, respondeu apenas: "Eu agradeço a honestidade, doutor. É exatamente o que eu esperava." Então Divaldo fechou os olhos. A sala ficou quieta. O investigador Márcio, que estava com um caderno de anotações na mão, parou de escrever e ficou olhando. Dona Zélia segurava o lenço com as 2 mãos, apertado contra o peito, como se estivesse tentando conter o coração que queria sair pela boca. Por 3 ou 4 minutos nada aconteceu. Divaldo ficou sentado, imóvel, com as mãos juntas e os olhos fechados. A respiração dele era lenta. O delegado olhava para o relógio com aquela impaciência mal escondida de quem tem outros processos para resolver. E então Divaldo abriu os olhos e disse, com uma voz mais baixa do que antes, como quem está falando de dentro de um sonho: "Ela está aqui. Ela diz que não sofreu, que foi muito rápido e que ela não teve medo." Dona Zélia fechou os olhos e uma lágrima desceu silenciosamente pelo rosto. Divaldo continuou: "Ela diz que a senhora foi a melhor mãe que ela poderia ter tido, que os problemas que vocês tiveram antes dela partir pesavam nela, e que ela pede que a senhora solte esse peso, porque do lado de cá não tem mais peso nenhum." O delegado Renato mantinha a expressão fechada. Estava anotando alguma coisa no caderno, ou fingindo anotar. Mas o investigador Márcio estava com os olhos arregalados e a caneta parada no ar. E então Divaldo disse uma coisa que ninguém na sala esperava. Disse com voz firme e sem hesitar: "Ela fala de um caderno verde, um caderno de capa verde que ficava no segundo gaveta do armário do quarto dela. Ela diz que dentro desse caderno tem o nome da pessoa para quem ela estava indo naquele dia. O nome completo e o endereço." O delegado Renato parou de escrever. Dona Zélia abriu os olhos. O silêncio que tomou conta da sala naquele momento era de um tipo diferente. Não era o silêncio do constrangimento, nem o do ceticismo. Era o silêncio de quem está sentindo que o chão está mudando sob os pés. Dona Zélia olhou para o delegado. O delegado olhou para ela. E ela disse com a voz tremendo: Eu não sei de nenhum caderno verde. Nunca vi nenhum caderno verde no quarto dela." Divaldo não disse nada,
Apenas olhou com aquela calma, e o delegado, depois de um momento longo, disse: Dona Zélia, quando a senhora voltar para casa, eu preciso que a senhora procure esse caderno. Segunda gaveta do armário do quarto dela. Exatamente onde foi dito. Dona Zélia voltou para casa naquela mesma tarde. O irmão a acompanhou. Entraram no quarto de Maristela, que tinha ficado fechado desde o desaparecimento, com a cama feita e os objetos no lugar, como uma espécie de museu da filha que não voltou. O armário ficava do lado da janela, um armário de madeira escura, antigo, que tinha pertencido à avó. Abriram a segunda gaveta. Dentro da segunda gaveta havia roupas dobradas, meias, um suéter bege, e embaixo do suéter bege havia um caderno, de capa verde, pequeno, do tipo que se usa em escola. O irmão de Dona Zélia, quando viu o caderno, ficou parado por um tempo sem conseguir pegar. Depois pegou, abriu, e na primeira página, escrito com letra cuidadosa, havia um nome, um endereço, em Feira de Santana, e uma data marcada, quinta-feira, data exata do dia em que Maristela havia sumido. O irmão ligou imediatamente para o delegado. Renato recebeu a ligação no carro, no caminho para casa. Parou o carro no acostamento. Ouviu. Ficou parado por um longo momento com o telefone encostado no ouvido, mesmo depois que o irmão de Dona Zélia tinha terminado de falar. E depois disse: Eu vou mandar o investigador Márcio até lá ainda hoje. Não mexam em nada. Márcio foi. Fotografou o caderno, anotou o nome e o endereço. E no dia seguinte cedo foi até Feira de Santana verificar aquela informação. O endereço levava a uma casa num bairro residencial, uma casa simples com jardim na frente. A mulher que abriu a porta quando Márcio bateu se chamava Teresa Ribeiro Santos, 32 anos, professora de escola municipal. Olhou para o distintivo do investigador e ficou pálida, não de culpa, de dor, porque ela já sabia o que tinha acontecido e estava esperando por esse dia desde o momento em que ouviu a notícia do acidente no rádio e percebeu, com um horror frio no estômago, que o carro descrito correspondia ao da amiga que estava vindo visitá-la naquele dia. Teresa explicou tudo. Maristela era amiga dela desde a faculdade. Tinham se reencontrado meses antes. Combinaram um almoço. Maristela não ia contar para a mãe porque era surpresa e ia aparecer de repente em Salvador com ela no fim de semana. O caderno verde era onde Maristela anotava compromissos que queria guardar para si mesma, pequenas coisas pessoais que não precisavam ser divididas com ninguém. E o nome da pessoa dona do carro? Teresa explicou isso também. Maristela tinha deixado o próprio carro na oficina na semana anterior. Emprestou o carro de um conhecido para a viagem. Por isso, o veículo estava registrado em outro nome. Cada peça encaixou. O mistério da identidade estava resolvido. O delegado Renato pôde fechar o inquérito do acidente, identificar oficialmente a vítima e devolver à família o que a burocracia da morte tinha roubado deles: o direito de saber, de velar, de enterrar com nome. Mas o delegado Renato não ficou em paz. E é aí que essa história entra num outro nível. Porque o que aconteceu nas semanas seguintes ao encerramento do caso é o que mais me impressiona em tudo isso. Renato tinha verificado o caderno verde. Tinha confirmado o nome. Tinha fechado o inquérito. Tecnicamente o caso estava encerrado e o trabalho dele feito. Mas ele não conseguia parar de pensar numa pergunta. Como Divaldo sabia? Como um homem que nunca tinha ouvido o nome de Maristela, que nunca tinha entrado no apartamento dela, que nunca tinha tido contato com a família antes daquele dia, sabia da existência de um caderno verde guardado debaixo de um suéter numa gaveta de armário? Renato começou a pesquisar. Não de forma oficial, não com um processo aberto, mas de forma pessoal. Nas horas vagas, nos finais de semana, ia até a biblioteca, lia sobre espiritismo, lia sobre Divaldo Franco, lia sobre pesquisas de parapsicologia que tinham sido feitas em universidades brasileiras e estrangeiras. Ligou para um professor de psicologia da Universidade Federal da Bahia que estudava fenômenos chamados de anômalos. O professor o recebeu com interesse e disse algo que ficou na cabeça de Renato por meses. A questão não é provar que o fenômeno existe. A questão é provar que a explicação convencional não basta.
Renato tentou encontrar uma explicação convencional. Tentou durante semanas. Checou se alguém da família de Maristela tinha falado com Divaldo antes da reunião na delegacia. Não tinha. Checou se havia alguma forma de Divaldo ter acessado informações sobre o apartamento dela. Não havia. O apartamento estava fechado com chave. A chave estava com a mãe. E ninguém além da família tinha entrado lá desde o desaparecimento. A única possibilidade lógica que restava era que alguém, em algum momento, tivesse mencionado para Divaldo algum detalhe sobre o caso. Mas o caso não era público. Não tinha saído na imprensa. O boletim de ocorrência era documento interno da delegacia. E Dona Zélia, segundo ela mesma afirmou, nunca tinha conversado com Divaldo antes daquele dia. Nunca tinha ido a nenhum centro espírita. Nunca tinha mandado nenhum recado. Renato ficou com esse nó na cabeça por muito tempo. E então, uns 4 meses depois do encerramento do caso, fez algo que ele mesmo descreveu depois para um amigo como a coisa mais estranha que já fez na vida profissional. Ligou para o padre Arlindo, pediu o contato de Divaldo e marcou um encontro. Não na delegacia, numa cafeteria perto do bairro da Federação. Os dois se encontraram numa tarde de março de 1988. Sentaram, pediram café e Renato foi direto ao ponto, do jeito que era feitio dele. Eu não vim aqui para te pedir explicação sobrenatural. Eu vim porque preciso entender como você sabia do caderno. Divaldo tomou um gole de café, colocou a xícara com cuidado na mesa e disse: Doutor Renato, eu honestamente não sei te explicar do ponto de vista que o senhor quer. O que eu posso te dizer é o que eu experiencio. Eu ouço, eu sinto, às vezes eu vejo. E naquele dia, na sala da delegacia, eu senti a presença de uma moça jovem, alegre, com uma energia que não queria ficar naquele estado de angústia, e ela me mostrou o caderno. Me mostrou a cor. Me mostrou onde estava. Eu não escolhi essa informação, ela veio. Renato ficou olhando para ele por um longo tempo, e depois disse: Eu tenho uma irmã que morreu quando eu tinha 18 anos. Acidente de carro também. Minha mãe passou o resto da vida dela querendo saber se ela tinha sofrido. Divaldo olhou para ele com aquela atenção toda e disse: A sua irmã se chamava como? Renato ficou quieto. Depois respondeu, em voz muito baixa: Claudinha. Claudinha era o apelido. O nome de batismo era Cláudia. Divaldo fechou os olhos por alguns segundos e, quando os abriu, disse: Ela diz que não sofreu, que foi muito rápido e que a sua mãe pode dormir em paz. Renato ficou imóvel. Não disse nada por um tempo longo. Depois limpou a garganta, pegou a xícara de café e tomou um gole. Ficou olhando para a mesa e disse com aquela voz controlada de homem que passou a vida inteira evitando mostrar emoção: Obrigado. Foi só isso. Obrigado. Mas o investigador Márcio, que foi quem Renato contou essa história anos depois, disse que quando o delegado chegou na delegacia naquela tarde, estava diferente. Não diferente de humor, não eufórico, nem deprimido. Diferente de dentro. Como se alguma coisa que estava endurecida nele tivesse afrouxado um pouco. O caso de Maristela Bonfim Carvalho não virou manchete. Não virou documentário. Não virou livro. Ficou nos arquivos da delegacia de uma cidade baiana, num inquérito amarelado que poucos foram ler. Mas Dona Zélia soube. Soube do caderno. Soube da amiga de Feira de Santana. Soube que a filha tinha ido com alegria encontrar alguém querido. Não havia fugas, não havia crises, não havia segredos sombrios. Só uma surpresa que a vida não deixou acontecer. E com esse saber, Dona Zélia conseguiu enterrar a filha. Não só o corpo que já estava enterrado, mas a dor de não saber. Porque quando uma mãe não sabe como foi, não sabe se a filha sofreu, não sabe se estava com medo, essa ignorância corrói por dentro de uma forma que não tem cirurgia que resolve. Dona Zélia soube. E aí foi possível chorar de outro jeito. De um jeito que libera, em vez de aprisionar. Nos anos seguintes, Dona Zélia foi 2 vezes ao Lar Fabiano de Cristo, a instituição de Divaldo em Salvador. Não para pedir mais mensagens, só para conhecer o lugar, só para ver com os próprios olhos onde aquele homem trabalhava. E o que ela encontrou lá foram crianças pobres sendo atendidas,
famílias em situação de vulnerabilidade recebendo apoio, uma estrutura enorme de caridade construída ao longo de décadas. Tudo sustentado por voluntários, tudo de graça. Ela voltou para casa sem saber exatamente o que sentir. Não virou espírita. Continuou frequentando a igreja católica onde sempre foi. Mas passou a acender uma vela a mais toda vez que foi à missa. Uma vela que ela dizia ser para agradecer ao homem que devolveu a filha dela para ela. Não a filha viva, mas a verdade sobre a filha, que às vezes é a única coisa que nos resta e que mesmo assim é muito. O delegado Renato Cavalcante se aposentou em 1999. Nunca falou publicamente sobre o caso. Nunca deu entrevista, nunca escreveu nada sobre o assunto. Mas o investigador Márcio, que virou delegado também anos depois, guarda até hoje uma memória clara de ter visto seu chefe, naquele tarde de março de 1988, voltar de uma cafeteria com o rosto diferente. E conta essa história para pouquíssimas pessoas, porque sabe que poucas pessoas vão acreditar. Mas conta. Porque algumas histórias precisam ser contadas mesmo que poucas pessoas acreditem. E Divaldo? Divaldo continuou sendo Divaldo. No dia seguinte ao encontro com o delegado, estava de volta ao trabalho. Conferências, atendimentos, sessões mediúnicas, visitas a hospitais, viagens pelo interior. A vida de um homem que nunca parou, nunca descansou muito, nunca guardou para si nada do que passava pelas mãos dele. Ao longo da vida, Divaldo psicografou mais de 200 livros, deu palestras em mais de 60 países, foi recebido por autoridades, por acadêmicos, por cientistas, por religiosos de diversas tradições, e em todas essas situações, em todas essas audiências, manteve sempre a mesma postura que tinha naquela delegacia baiana em 1987, humilde, direto, sem jogo, sem performance. Tem uma frase que Divaldo repetiu em muitas palestras ao longo da vida, uma frase que eu acho que resume muito bem quem ele é. Ele dizia: "Eu não sou nada, sou apenas um instrumento nas mãos de Deus e dos bons espíritos. Se alguma coisa de bom acontece através de mim, a glória não é minha. Eu só empresto o corpo. O amor que chega vem de outro lugar." E o delegado Renato, aquele homem de 51 anos, que entrou naquele caso sem acreditar em nada que não pudesse ser medido ou pesado, o que ele faria com tudo isso? O que qualquer um de nós faria? Essa é a pergunta que eu te deixo. Não é uma pergunta sobre espiritismo. Não é uma pergunta sobre crenças. É uma pergunta sobre o que acontece com a gente quando a realidade que conhecemos bate de frente com algo que não cabe nos nossos esquemas. Quando a gaveta que a gente criou para guardar as explicações não fecha mais porque tem coisa demais dentro. O delegado Renato não virou espírita, não virou seguidor de Divaldo, não mudou de religião, mas segundo o investigador Márcio, nos anos seguintes à aposentadoria, Renato foi visto algumas vezes numa pequena comunidade espírita do bairro onde morava, não toda semana, não com carteirinha de sócio, mas às vezes, numa quinta-feira à noite, quando a cadeira vazia ao lado dele na mesa de casa pesava demais, ele colocava o casaco, saía de casa e caminhava até lá. Ficava sentado no fundo da sala, quieto, ouvindo, e depois voltava para casa sem falar com ninguém. Alguns diriam que o delegado estava em busca da irmã morta. Outros diriam que estava em busca de paz. Eu acho que talvez sejam a mesma coisa. Tem coisas nessa vida que a gente não consegue fechar. Não porque falta inteligência, não porque falta estudo, não porque falta método, mas porque o que aconteceu simplesmente não cabe nos limites do que sabemos. E aí, a gente tem duas escolhas. Ou insiste em negar o que aconteceu porque a explicação não chegou, ou aprende a viver com a pergunta em aberto. Divaldo Franco passou a vida inteira mostrando, através do trabalho, que a segunda opção é mais honesta, que não saber é diferente de não existir, que a ausência de explicação não é a mesma coisa que a ausência de verdade. E um caderno verde guardado debaixo de um suéter, numa gaveta de armário, que um homem que nunca esteve naquele apartamento descreveu com precisão para um delegado que não acreditava em nada disso, talvez seja o exemplo mais silencioso e mais poderoso disso tudo. Eu te pergunto de novo,
Agora que você sabe o que aconteceu naquele encontro, agora que você sabe do caderno, do nome, do endereço, da história do delegado e da irmã morta, o que você faria com isso? Onde você guardaria essa informação que não cabe em nenhuma gaveta que você já tem? Conta para mim nos comentários, porque essas histórias não são só sobre Divaldo Franco. São sobre o que acontece quando a vida nos apresenta algo que não tem encaixe, e sobre o que a gente escolhe fazer com esse algo. Se esse relato tocou em alguma coisa dentro de você, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir. Não para convencer ninguém de nada, mas porque algumas histórias fazem a gente se sentir menos sozinho diante das perguntas que não têm resposta. E isso por si só já vale muito. Até o próximo vídeo.